Sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Hoje a gente está muito feliz de receber aqui uma pessoa que nos ajudou absurdamente para que a gente conseguisse essa plaquinha aqui Isso no aí. Empretec. Gente, ela é simplesmente presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel. Ela é proprietária da Suíte by Bebel Lima e sócia do Casa de Saulo, Quinta de Pedras e fornecedora oficial dos biscoitos mais gostosos da nossa empresa do Empretec, Biscoito Si. Bebel, seja Oi, bem-vinda. meninas, tudo bem? Obrigada, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. A gente está muito feliz de te receber aqui. É muito bacana a gente ver empreendedores, principalmente da nossa idade, né, que conseguiram alcançar esse sucesso que tu estás tendo hoje. E eu acho que a gente precisa dividir com o mundo isso, sabe? Como tu conseguiu, né? Como tu percorreu essa tua trajetória. Então, por isso que a gente te convidou aqui. A gente quer muito saber todos os detalhes. Pode perguntar que eu estou aqui Tão para desmistificar jovem, qualquer né? questão. Incrível, Bebel. Conta aí pra gente. Tu és formada em Direito, né? Isso, sou formada em E Direito. aí, chegaste a atuar na área em algum momento? Não, eu acompanhei, fazer uma parte assim de acompanhamento jurídico de alguns processos, mas nunca tive a intenção de advogar. Para mim, Direito sempre foi o plano B, nunca foi o plano A. Apesar de ter me formado em Se Direito. formar. E por que tu fez? Porque às vezes a gente quer agradar, né? Ah. Eu acho que a gente quer ser validado, validar a opinião dos nossos pais. Acha que acaba que eles têm mais experiência, mais... Quando você tem uma admiração, principalmente profissional, você leva muito em consideração que aquela pessoa lhe instrui. É verdade. E eu talvez não tivesse segurança suficiente na época e precisava ser validada. Eu acho que quando a gente faz vestibular, a gente é muito jovem para decidir o que a gente vai querer ser pro resto da nossa vida. Mas Pois já, né? eu já não tinha certeza. E para mim, naquela época, não tinha essa facilidade de transição de carreira. Naquela época, a gente fazia uma profissão Era para definitiva, definitiva. né? Então, eu tinha que acertar, não podia Inclusive, errar. quando eu fui mudar, isso era um preconceito meu, inclusive, né? Como é que depois de 11 anos de carreira, pós-graduação, não sei o quê, como é que eu vou largar toda a minha trajetória e fazer outra coisa da vida? Todo Começar investimento de tempo, de Tempo, posicionamento no mercado, para recomeçar. E a gente tem a sensação que a gente vai começar do zero, né? Poxa, já tô velha para começar do zero, outra trajetória. exatamente. Mas, enfim. E aí, como é que surgiu a paixão pela culinária? Eu gosto de cozinhar desde pequena. Se a gente for conversar assim com meus familiares, desde pequenininha eu estava na cozinha. Então, não sei, as minhas duas avós cozinhavam muito. A minha tia cozinha muito, então eu acho que vem meio que de família. E tu nunca pensou nisso? Na tua adolescência? Trabalhar com comida, não. Na verdade, eu tinha uma opinião formada que era muito difícil você trabalhar com comida. E antes eu não fui empresária, porque eu achava que para ser empresária a gente precisava de muito dinheiro. Que se fosse abrir um negócio, que fosse dar um retorno que você desejasse assim, para manter um padrão de qualidade de vida bom, precisava de ter muito dinheiro para começar aquele negócio. Então, por isso que eu não me realizava profissionalmente entre ser empresária e mesmo gostando de cozinhar, de comida e ter habilidades, principalmente na parte de doce, sempre tive muita facilidade, sempre gostei muito. Eu não via isso como investimento empresarial. Entendi. Até porque na época também não era um mercado bem visto, né? Não sei, foi quando começou o MasterChef, começou a melhorar um pouquinho a imagem do cozinheiro em si, não do empresário que investisse no ramo, mas do cozinheiro em si. Mas eu não me via também como uma cozinheira em si, eu me via mais sempre na área de gestão. Ah, tu já te vias assim. Já. Mas e aí, como começou? Como tudo começou? Tu eras formada em Direito. Eu estava trabalhando. Estava trabalhando. E aí eu conversei com meu pai na época, eu já me sustentava desde por volta dos meus 20, 21 anos. Ele não me bancava, eu morava na casa dele, mas quem pagava todas as minhas contas, trocava de carro, pagava plano de saúde, essas questões todas já era eu que fazia. E na época eu tinha um emprego, estava bem, eu tinha garantia que eu ia ficar lá mais 2, 3 anos, tranquila. E me realizando também, porque eu trabalhava numa área que eu gosto muito, que é de estar em contato com as pessoas, assistência social, poder ver o que é que fazem em outros estados, determinadas áreas. Então, a causa animal avançou muito enquanto eu estava lá. Eu apresentei a causa animal para o Igor Normando, ele abraçou a causa animal. Hoje é um dos maiores projetos dele.
Então, eu acho que também foi um momento de amadurecimento e foi muito importante para mim. Só que eu não me via realizada a 100%. E aí, uma empresa tinha 2 sócias, elas brigaram, romperam, e os pormenores da separação, da divisão do negócio vieram à tona, de quanto tinha sido investido, quanto tinha de lucro, como funcionava. E isso me deu... Te abriu os olhos. me despertou do que aquilo podia ser viável, que eu não precisava de muito dinheiro. Te deu uma noção do que você precisava para começar. Exatamente, até porque eu dominava, eu gostava. E eu tinha uma irmã que cozinhava muito mais que eu. Era. Então, a gente ia juntar a fome com a vontade de comer, né? Olha, legal. Aí tu te juntaste com uma irmã Com a e resolveram Renata, começar. E a gente começou com a Sweet by Sister pelo Instagram. Que também, na época, se não tivesse Instagram, eu não sei se o nosso negócio teria viabilidade. Eu acho que essa questão da mídia social, ela facilitou muito o acesso a pequenos empresários Verdade. É verdade. surgirem. É muito democrático, né? O Instagram e acessível. Isso. Tanto- Basta você ter um produto bom e conseguir acessar ali ao público que você selecionou. Ter a oportunidade de vender para alguém que vai falar, que vai fazer comentários bons. Tanto que a gente vai funcionou começar a por crescer. 2 anos em encomenda. E a gente tirava um E dinheiro começou bom. com que produto? A gente começou com... A gente queria uma empresa de produto único, como acontece muito em São Paulo. Brigadeiro, tem loja especializada em São Paulo só de brigadeiro, tem loja especializada só em pudim. Só que a gente, com pouco tempo, a gente viu que o nosso mercado não era para um nicho tão específico, assim, tão exclusivo. Então, a gente começou com brownie e... Logo, pouco tempo depois, a gente botou biscoitinhos amanteigados, que eu fazia desde criança. Que são maravilhosos. Derrete na boca. São deliciosos. Inclusive, para quem comeu lá dos biscoitos Cis, reforço mais uma vez, são da Bebel, Nossa tá? fornecedora oficial, né? Biscoito sim. Não é da avó da Toia. Aí tinha gente que me perguntava, é tua avó? Eu falei, a minha avó tá cozinhando de 8 às 18, para que a gente possa vender esses biscoitos, né? Então, por favor, nos ajude. Até hoje me perguntam, sabia? Não, Mas, outro mas dia- o storytelling outro dia- é muito importante para a vida. outro A gente dia- já precisa ser verdadeiro, no caso da vida real, né? Mas, poxa, era um curso, né? Não, no curso. Tinha licença poética para dar uma Tinha, mentira, né? Pode. E aí, outro dia, estavam querendo fazer uma encomenda para batizado. Aí eu peguei e mandei o Instagram, né, da suíte. Legal. Mas olha, sabe o que eu queria te dizer? Que essas coisas que tu citou agora, tanto a internet quanto montar o negócio, eu acho que o empresário tá mudando muito, obviamente. As pessoas estão enxergando que o sol brilha para todos, né? Só que o mundo ele fica muito fechado ainda, né? As pessoas tipo têm o seu negócio. Olha, eu vendo sapato, eu não vou falar com a Toia porque ela vende, ela vai ser minha concorrente. não, isso é uma Aí não vai besteira. ter. Aí tu só conseguiu abrir um negócio porque por uma briga vazou, porque senão tu não ia ver que era possível para ti. oportunidade. E aí eu venho já puxando aqui sardinha para o nosso podcast. É isso que a gente quer muito passar, sabe? Que o empreendedorismo ele é possível, ele é viável, entendeu? A gente quer contar as histórias reais para que as pessoas consigam enxergar dentro delas a possibilidade de se reinventarem, de crescerem, de montarem seus negócios com essa possibilidade. Então, tu deu duas deixas aí que realmente o mercado está mudando, graças à internet, graças às pessoas estarem se comunicando mais, porque ela tinha muito isso, cara. Não, é meu concorrente, eu não posso. Eu acho que essa questão de transição de carreira, da mulher, do empoderamento, são vários pontos que vieram surgindo que foram possíveis eu estar aqui onde eu estou. Na verdade, essa questão do empoderamento, para mim, é o que menos conta, porque eu sou a 4ª filha, né? E a diferença de idade é grande. E se elas passaram alguma coisa, eu não sei dizer, mas para mim sempre foi muito tranquilo, muito natural. Meu pai sempre nunca tratou ninguém diferente, muito menos a gente. Então, os benefícios e os direitos que o meu irmão mais novo teve depois de mim eram os mesmos benefícios e direitos que eu tinha. Independente de ter essa história de, é um homem, é mulher, pode, não pode. Então, vez ou outra, até me perguntam isso, se eu sofri algum tipo de assédio ou de desmerecimento. Nunca passei por isso. Mas eu acho que é uma coisa que vem mais de dentro da gente, né? Da nossa autoestima referente a isso. Se você permite ou não que as pessoas lhe diminuam por ser mulher ou não. É verdade. Mas essa questão da internet, da acessibilidade para os negócios, é muito importante. Da troca de informação. Se você chegar comigo e disser assim, olha, eu quero abrir um café assim, assim, eu sento contigo, me dá teu fornecedor, dou. Porque a diferença do negócio, o diferencial não vai ser o fornecedor, o funcionário, o local.
Eu vejo que muitas pessoas, ao meu ver, tá? É minha opinião, elas pecam, a gente vê muitos negócios abrindo e muitos negócios fechando. Primeiro porque não tem um planejamento adequado, né? Eu fui acompanhada pelo Sebrae desde o início. Enquanto a gente era MEI, enquanto a gente só trabalhava por encomenda, a gente formalizou a MEI pelo Sebrae. Eu fiz todos os cursos possíveis e imaginários. Hoje eu estou fazendo um novo curso do Sebrae. Ano passado eu fiz uma consultoria com eles, que é chamada Ali. Ah, eu tô Eu fiz fazendo também, olha. Eu já fiz. Incrível. E esse ano eu fiz a ALIA no passado, mas ela era uma parte mais de processos de... Como é que eu posso dizer? Era de redução de custos, né? E eu fui convidada agora para continuar a segunda etapa dele, que é de justamente voltada ao marketing também. digital, essa parte de inovação voltada ao começar marketing. também. Achei super interessante, não perca a oportunidade. Posso estar tribulada do jeito que eu for. Se chegar uma mensagem dizendo é do Sebrae, eu vou. E aproveita e cita os cursos que tu já fez. Tu consegue lembrar o nome de todos? Tu fez em Pretec? Fiz o Empretec. Inclusive foi a campeã também, né? Eu ganhei na época. Olha, foi um bacana. dos primeiros cursos que eu fiz, eu acredito que tenha sido em Pretec. Eu não consigo te dizer todos que eu fiz muitos. Mas fiz muito mais voltado a essa parte de gestão financeira, administrativa. Fiz curso no Senac também, porque no meu KINAI tinha indústria, no Senai. Então, fui acompanhada por eles também com um olhar mais de indústria, de produção, de redução de custos. Legal. Fiz curso de gastronômico, fiz fora, fiz em São Paulo. Importante ressaltar que esses cursos do Sebrae... A maior parte é gratuita. Enquanto eu maior era parte. MEI, era 100% gratuita. Eu fiz 2 consultorias sensacionais. Pessoas eu extremamente não paguei especializadas. nada. Se você quer empreender, né? Vamos falar, e não sabe nem por onde começar, vai ao Sebrae, né? É. De É repente o já começo de começa tudo. alguma É uma coisa. ferramenta de transformação, inclusive da mentalidade, mas do processo e do caminho que o empresário precisa ter. Eu acho que legal. muita gente, assim, você não sabe nada, pesquisa, né? Hoje em dia a gente tem internet, tem o Google. Tudo que você joga lá, você tem muito acesso, muito exemplo. Mas a consultoria direcionada do Sebrae ela é espetacular. Maravilha. Não sei se eu estaria aqui hoje se eu não tivesse tivesse esse tido o apoio, né? suporte do Sebrae e do Senai. Bebel, tu já foi diretora do Conjove, é diretora do CME, além de ser presidente da Brasel, participa de todos esses grupos. Tu acha que eles contribuem para a carreira do desenvolvimento, né, do empresário? Ah, com certeza. É que você acaba estando em contato com seus pares constantemente, né? Dentro da Brasel, eu compartilho experiências só do meu setor. Já no CME, no Conjove, a gente compartilha histórias, experiências, dores, objetivos em comum, o que é muito importante para a nossa construção Com empresarial. certeza. Gente, para quem não sabe, o Conjove é o Conselho do Jovem Empresário e o CME é o Conselho da Mulher Empresária do Estado do Pará. Tá? Os dois são órgãos vinculados, né, à associação comercial. Isso. E a Bebel é diretora de capacitação De responsabilidade de social. responsabilidade social do CME e eu diretora de marketing do CME também. Somos da mesma diretoria. Tenho essa honra, né? Com certeza. Bora voltar um pouquinho, Bebel, na tua trajetória, né? Aí vocês começaram online, começaram com doces. De que momento vocês resolveram abrir a porta? Sair do online para ir para o físico? Nosso primeiro produto foi perto da Páscoa. Então, nós criamos os ovos de Páscoa super diferentes, já de colher, que era feito, mas a gente fez eles bem bonitos, com acabamento em pérola. Eles pareciam ser meio que umas joias. Deliciosos. Dava pena de comer de tão lindo. E aí, com o dinheiro que a gente conseguiu na Páscoa, no Dia das Mães e no Dia dos Namorados, a gente conseguiu comprar a nossa primeira batedeira e forno industrial, que na época devia dar em torno de uns 6, 7 mil reais. Né? Então, isso foi um impulso para a gente, de que vale a pena, todo mundo aceitabilidade, as pessoas retornando, os clientes voltando, as pessoas comprando, procurando. Então, isso tudo... E aquele ovo que era assim, né? Que era o ovo de colher. Isso. Foi uma referência, você viu fora? Porque eu não sei, na minha cabeça, a primeira vez que eu vi eram os teus. A gente pesquisou, não sei te dizer Mas exatamente vocês onde que foi. trouxeram para cá. Eu pesquiso muito, muito. Eu sempre usei a internet, assim, eu não posso viajar, não posso fazer alguma coisa. Eu vou em qualquer lugar do mundo, eu vejo como é feita a produção industrial de bolo na China. Legal. No YouTube tem vídeo. Então, eu até estou fazendo rebranding na suíte, não vai ser mais suíte Babel Lima, vai ser suíte Bistrô.
E aí eu tô abrindo outro café, que vai ser o Sweet Olha, Café. a gente ia perguntar depois sobre as metas, né? E pro E futuro. aí, Então ela nesse já... brand, ela perguntou, em quem tu te inspiras? Aí eu disse assim, eu não posso dizer exatamente uma pessoa que eu me inspire. Porque eu vejo tanta coisa, eu consumo tanto material, tanto. E aí, eu formo uma opinião baseada nessa pesquisa toda, aliadas aos meus conceitos, aos meus gostos, e da forma que eu quero apresentar, e crio o que eu quero propor para o cliente. O teu Outro próprio dia- produto final. O meu ela próprio falou produto que final. pesquisa muito, né? Outro dia eu estava vendo um podcast, tinha uma pessoa lá falando, não lembro quem era, que hoje a gente tem na mão tanto conhecimento do que jamais alguém poderia ter, né? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não usa a internet para isso. A única coisa que a gente tem que saber medir, que por algumas vezes eu quase escorreguei, é que tem um momento que a gente pesquisa e acha que nunca está pronto e nunca executa. Então, a gente tem que ter ali o objetivo, manter o foco, pesquisar, criar o que tu queres criar e executar. Em algum Porque- momento ir tem que pra começar a ação, né? executar, né? Tem que sair do papel. A gente não pode ficar só pesquisando, porque É senão... Se Mas é muito perde, né? importante. É muito importante. E o lugar que vocês funcionavam nesse momento, né? Estavam fazendo esse trabalho, é na casa do teu pai, né? A gente começou lá na casa do meu pai, a gente começou na cozinha, na época de encomenda. Vocês moravam lá? A gente mora lá desde criança, eu nasci lá. Tu ainda moras lá? Não, Não, já- eu me casei, eu saí. Alguém mora lá ainda? Meu pai Ele mora lá. mora. Ele mora na metade da casa, que a metade A da casa outra é é minha. Assumiu. Metade da casa é minha. A gente começou por encomenda na cozinha, na Ele não casa passa dele. de pijama lá. Não dá pra ver, é completamente. Hoje, É hoje em dia é completamente isolado. separado. Logo no início, quando acabou a história de pôr encomenda, a gente fechou. Até por segurança, ficava com medo de repente, ter um acesso aberto pra rua e que entrassem na empresa e na casa dele. Era tudo muito complicado. Ele tem uma filha pequena, eu tenho uma irmã pequena. Então, a gente sempre pensou na segurança, né? Legal. E aí, a gente começou na cozinha da casa dele, por encomenda. Só que meu pai não come açúcar, meu pai não come carboidrato, ele é super geração saúde, ele só come proteína, verduras e legumes, frutas com moderação, não toma suco. Caramba! Aí então, tu imagina ficar assando bolo, brownie, biscoito na cozinha da casa Caramba. dele. Ele diz assim, eu não suporto esse cheiro de açúcar, me enjoa. O que a gente não faz pelos filhos, né? Né? E aí, quando ele liberou pra gente ver, entregar as encomendas na sala, que lá de casa, tinha um quarto, que era o meu quarto antigo, porque quando a minha segunda irmã casou, eu subi pro quarto dela, que era lá no terceiro andar. E aí o meu quarto antigo dava de parede pro acesso dessa sala. E aí ele disse assim, não aguento mais, vou fazer uma cozinha para vocês em outro lugar aqui em casa, porque eu não aguento mais esse cheiro de açúcar o tempo todo. Aí ele fez uma cozinha industrial para mim que dava acesso para a sala, lá na casa dele ainda. Então, ele foi um grande apoiador, né? Foi, Dos sempre teus foi, sonhos, sempre digamos foi. assim, porque... Ele sempre foi. E Bebel, e teu pai é médico, né? Qual a especialidade dele? Ele é cirurgião geral. E tu tem uma irmã que é endócrina. Tem uma irmã que é endócrino. Nossa. E tem outro irmão que é neurocirurgião. Olha. E aí, quando tu e a Renata... Eu achei por muitos anos que eu ia ser médica. Até uns 12 anos. Olha. Por 20 anos. E quando tu e a tua irmã resolveram empreender, ele apoiou? Apoiou, com certeza. Assim. Não era exatamente o que ele queria. Ele queria que eu fosse procuradora do Ministério Público. Ah, ele queria até um cargo específico, né? Bem. A minha família também queria que eu fosse juíza. Aí, quando eu fui advogada da Petrobras, eles já estavam bem satisfeitos, né? Aí, ok. Aí, depois, não, larga tudo, vai ser dona de loja. Tipo isso. Mas ele apoiou desde o início. Inclusive, eu disse que eu não ia mais fazer concurso, que eu queria abrir um negócio, ele apoiou. Legal. Eita. E conta um pouco como foi aí esse crescimento. Aí vocês, quando resolveram abrir as portas? Quando foi abrir, a Renata saiu. Eu inaugurei sozinha. Inaugurei ainda como Sweet by Sister, porque tinha tudo pronto, todo o material gráfico, identidade, tudo, não tinha como mudar. Meu capital era muito curto, então nem podia nem me dar o luxo. Eu até poderia, mas não podia nem me dar um luxo de fazer tudo de novo. Então, eu abri como Sweet by Sister, eu acho que eu fiquei com um ano e meio. Mas aí, o que eu achava? Na época, eu me sentia até segura, mas eu era muito aberta a receber opinião o tempo inteiro. Então, todo mundo chegava em mim, todo mundo sempre é especialista em tudo, né? Hoje em dia, a gente é especialista em tudo. A gente é especialista em direito, a gente é especialista médico, juiz, em ambiental, juiz, médico. então tá cheio. Vários doutores do Google, né? E aí, chegava e dizia assim, o café mais antigo do mundo, não sei o quê, é assim. O café mais antigo de Veneza é assim. O café mais antigo do Rio é assim.
Aí eu ficava me sentindo muito limitada. Porque o café mais antigo do mundo, ele tem uma história. O café de Veneza tem 300 anos, o café de Paris, 400, 300 anos, eles têm uma tradição para carregar. E eu não gostava do peso que essa tradição me impunha. Porque eu dizia assim, tá, eu estou num casarão histórico, lindo, que as pessoas adoram vir aqui, mas eu sou nova. Eu tenho 32 anos. Eu me sinto amarrada, eu me sinto engessada. Eu me sinto, inclusive, as formas de apresentação que começaram a fazer sucesso entre os clientes, que a gente fazia uma apresentação bonita. A gente não tinha tanta experiência, né? Depois tu vai ver que na cozinha isso travou muito. Eu fazia umas apresentações meio de que prato de estrela Michelin. Puxa aqui, pinta ali, põe detalhezinho de pinça. E quando tu vai pro volume de venda... Pro dia a dia. Pro dia a dia de um Pegar as folhinhas uma por uma demora, né? Tem que ser a mesma folhinha para ser o mesmo padrão de atendimento. Aí tu vai ajeitando a tua cozinha e tu vai vendo que aquilo vai ser num momento especial, num jantar especial, não dá pro dia a dia. Ou mudar a proposta do produto do negócio, né? E aí, senti engessada. Então, e aí sempre vinha essa dica, porque na confeitaria Colombo é assim, o uniforme é assim, não sei o que, é assim. Eu falei, quer saber? Não aguento mais isso. A confeitaria Colombo já é um ponto turístico hoje, né? Então... Mas tu queria, quando tu montou, uma pegada de um bistrô francês, não era? Não tinha Não, na verdade, assim? ali já existia, a arquitetura da casa já era aquela. Eu aproveitei, a única coisa que eu fiz ali foi um banheiro. E na pandemia eu fiz o ar livre ali, o jardim. Mas de resto, tudo ali, o lustre já era aquele, a cortina era a cortina que eu inaugurei, a cor da sala era quase a cor que era antes, eu escureci ela um pouquinho, que era um camurça, antes era uma areia. Então, tudo que estava... O balcão de madeira era da fábrica de vela da minha avó, a estante de madeira que a gente põe os biscoitos para vender... Era do escritório de advocacia do meu avô, eu só tirei a porta. Nossa. Então, e acabou que a gente acabou servindo como acervo, né? A minha tia tinha uma máquina antiga do meu bisavô de escrever, de 1910. Tá lá. Tudo ia pra suíte. Tudo passou pra... Decoração. Olha, toma tua decoração. Achamos um quadro da tua avó materna, de 1940. Olha pra ti, toma. Ou seja, toda a família foi se envolvendo também, Toda a família né? foi se envolvendo. E aí eu isso. me casei e eu fui morar em apartamento, né? Apartamento, normalmente nós temos muita limitação para guardar louça. E aí, quando eu me casei, eu ganhei todos os jogos, os jogos de louça da minha mãe. Quando ela casou, ela me deu. Aí eu preguei todos os pratos na parede. Lá. Da suíte. Da suíte, os pratos de lá. Legal, vou reparar. Eu lembro que tem uns pratos, não lembro. E para mim é tão importante isso, porque eu não conseguia enxergar esses pratos em outros lugares, porque eu me lembrava muito da minha infância, lá naquela sala. Porque a sala onde está o balcão era a sala principal. Lá tinha uma mesa de madeira enorme. Devia ter uns 20 e poucos lugares, 30 lugares, e duas cristaleiras. E aí eu me lembro muito, Natal, Sírio, a gente só usava os pratos em datas especiais. Esses pratos. Que estão na parede hoje, né? E eles me lembram muito aquela sala. Então não tinha lugar melhor para eles estarem aqui naquela parede. E eu não sei se foi proposital ou não, tu fizeste um espaço todo instagramável, que é uma tendência hoje. Pois né? Isso aconteceu, foi isso. Eu estava me sentindo engessada, presa nessas características. Eu queria que me desvinculasse dessa história do café mais antigo, por conta das características da casa. Porque tu não era o café mais antigo, né? Não tinha nem tradição. Eu não podia dizer que eu tinha tradição. Só porque a casa tinha uma arquitetura, eu não podia dizer que eu tinha tradição. Eu tinha 30 e poucos anos, então eu não podia me basear no café mais antigo. E aí eu estava precisando me posicionar melhor no mercado. Eu até tinha bastante cliente, mas eu achava que eles não saíam com a experiência que eu queria que eles tivessem, que tinha alguma coisa errada. Aí a gente contratou o José Júnior e a Perla e eles me propor aquele projeto. Olha, Júnior, é o seguinte, não tenho muito dinheiro, eu preciso fazer um projeto que dê visibilidade, que me posicione no mercado e que gere experiência no cliente. Ele disse, olha, para começar, a tua iluminação é errada, a tua iluminação é branca, teu som nessa caixinha aí da Bose não vai dar certo, tem que ser... Não distribui o som, ele fica centralizado numa área, então fica muito barulho, a acústica aqui já não é muito boa. E para criar uma reforma rápida, barata, tinham que ser blocos de cores. Então, o rosa, eu não gosto muito de rosa. Na verdade, eu até gosto do rosa, mas eu não gosto do rosa sozinho, o rosa dominante. E aí, o rosa, ele fez na época um projeto rosa pink, a parede que é salmãozinha ia ser amarelão.
e a parede azul era um azul um pouco mais aberto. Aí eu me lembro que a minha família, claro, né? Quando a gente postou no Instagram, disse, tu tá ficando doida? Vai acabar com a casa da família. Tu vai acabar com o teu negócio. Tu tá passando por algum problema? Tu descreveste a brinquedoteca das minhas filhas. Ela é toda assim. E aí eu falei, não, não tô com nenhum problema. Uma irmã minha disse, não, vai lá, eu apoio. A uma ficou neutra. E o resto todo era isso. O que está acontecendo contigo? Por que tu quer destruir teu negócio? Teu negócio está dando certo. Aí eu falei, não, calma, gente, não vai ser assim. Então, o rosa que está lá era a cor da unha que a minha avó materna usava. Nossa. Olha, que lindo. Ela sempre pintava da mesma cor, a unha Que dela. lindo, adorei. E era aquele rosa. O azul é uma das minhas cores de azul que eu mais gosto. É aquele tom de azul que puxa um pouco para o verde. Eu gosto muito do azul e do verde juntos. E o amarelo eu achava que ia brigar muito. E aí, lá na Uplima, na hora, a gente acabou escolhendo aquela cor. Eu e o Júnior tentando puxar para o mais aberto, eu tentando puxar para o mais candy. E a gente conseguiu fazer aquela combinação que ficou muito interessante. Ficou lindo. E engraçado, é isso que eu digo. Às vezes os clientes reclamavam de demora, de mau atendimento, não sei o quê. A gente continuou com os mesmos produtos, com a mesma equipe, e entregou uma nova arquitetura. Passou. Nunca mais falaram, nenhuma das queixas que tinham, mas elas existiram. Mudou a experiência, estava mais agradável esperar, né? E, Bebel, eu escutei uma vez tu falando que isso aumentou o teu faturamento também, né? Aumentou em torno de 30%. Nossa. E o investimento super baixo. Super baixo. Na época, sem mentira, eu gastei em torno de 27 mil. Nossa. E é enorme, né, para pintar. É enorme, trabalhoso. Cheio de detalhes nas paredes, né? Tem os frisos. A forma que se apresenta faz toda a diferença, né? E um bom arquiteto também, né? Que sabe fazer certeza. muito. Exatamente. Com Júnior o maravilhoso, mínimo, adoro. Ele é um espetáculo. Eu acho assim que a tua família deu um pitaco contra, mas tinha um super arquiteto, né? Uma pessoa que Tem alguém assim que se diz não faz, não influencia na tua decisão? Eu tive por muito tempo, meu pai. Teu pai. Mas depois com a maturidade do negócio, você entende que a gente tem que saber ouvir, refletir sobre o que estão falando, que às vezes a pessoa tem certa razão ou tem 100% razão, mas tem que ver se aplica aquele negócio específico, aquele quem momento, vive né? és tu. Porque, assim, tem opiniões que contam muito, né? Mas, assim, por exemplo, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu quero ouvir uma opinião positiva, mas eu vou perguntar para 500 pessoas, até alguém falar, vá. Mas tem uma opinião somente que conta na minha decisão, que é a do meu marido. É o único pitaco que me abala, digamos assim. Na verdade, eu acabei me separando. Então, quando meu marido chegou, o negócio já estava rodando. Já estava pronto quando tu casaste. Então, eu sou desde criança decidida. Sou muito decidida e só faço o que eu quero. Sou meio intransigente. Melhorei muito ao longo do tempo, mas eu gosto de ouvir para refletir, ver teu ponto de vida. Mas se eu tiver certeza que eu vivo muito mais um negócio que foi acontecendo depois de 2 anos, 3 anos, e que o meu feeling de negócio ali é mais importante do que qualquer dica que eu possa receber de quem não vive o negócio, muitas vezes até que de consultores da área. Porque cada negócio é único e você que está ali no dia a dia. Só quem sabe, você né? que conhece seu cliente, você que sabe as dores do seu cliente, você que sabe por que seu cliente frequenta lá, o que ele gosta lá. E as dificuldades, né, que você enfrenta. É muito fácil vir um consultor, não, né, desmerecendo, mas você tem que seguir esse plano aqui. Não, consultoria é maravilhosa, me fez crescer em diversos pontos. Eu tenho você até tem que hoje ter. consultorias, eu tenho. Mas só você vai saber se ele vai ter que fazer em conjunto, né? Se Eu aquilo vai servir para o teu exatamente, negócio. Eu acho que tem que ter uma conversa, uma troca de ideia, onde cada um põe seu ponto de vista e você sai com um produto final melhor. Com certeza. Ei, Bebel, e na pandemia? Tu estava preparada? Não, a pandemia foi um caos. Foi um caos por diversos motivos. Eu estava separada há 3 meses. Eu tinha assumido toda a minha casa financeiramente, antes de dividir. Quando veio a questão da pandemia, eu disse, eu não acredito, vou ter que voltar para casa do meu pai. Disse, nem morta. Não que não fosse bacana, meu pai é maravilhoso, eu fazia tudo na casa dele, a casa dele era como se fosse minha. Mas eu acho que quando a gente sai, a gente quer, né, ter nossas Seguir a nossa vida. E a gente se acostuma com isso.
E aí veio a pandemia e, além de ser ruim para mim empresarialmente, eu me preocupo muito com as pessoas. Então, eu não sabia como é que aquelas pessoas iam ficar, como é que meus funcionários iam ficar. Não só de questões financeiras. Quantos funcionários tu tinhas? 22. Nossa, era responsável por muita gente, né? Pois é, e você pensa na família deles, querendo ou não, eles são um lado mais frágil, eles não têm acesso a médicos da forma que a gente tem. Na minha família eu tenho 3 médicos direito. Meu pai, minha irmã e meu irmão, né? Então, eu ficava muito preocupada com tudo isso, e até com as pessoas que eu não conheço, eu tenho esse problema. Ou essa qualidade, né? Então, o primeiro impacto eu tentei resolver o que eu pudesse no restaurante, cortar os custos que pudesse, mas a gente já vinha nessa política de redução de custos, de acompanhamento próximo, então não tinha. Tinha que cortar. A gente tinha que seguir o que estava sendo determinado, era uma doença nova, ninguém sabia o que realmente tinha que fazer ou não. Ali era tentar diminuir o máximo possível os prejuízos. Eu trabalhei com essa ideia desde o início, diminuir os prejuízos e ver o que fazer. E tu já tinha uma entrega em delivery Eu já tinha organizada? delivery, foi bom. Tiveram clientes maravilhosos. Eu tive cliente que me transferiu R$2.000, R$1.000 e disse assim, Nossa. vou consumindo ao longo do tempo, estou te fazendo para eu sei teu Nossa, problema. muito bacana. Incrível. Muito bacana. A gente sabe que uma pessoa consumir R$1.000 de delivery. É. De um único lugar. Ei, Bebel, e tu aumentou o teu faturamento nessa época? Não. Na época, quando conseguiu ter, por conta do governo federal, a suspensão do contrato de trabalho da equipe de salão, Sim. ou da redução da carga dos funcionários de cozinha, foi um momento que tu conseguiste mais ou menos ter um equilíbrio, mas o faturamento caiu em torno de 70%. Porque foi todo mundo pro delivery. Nossa. A gente até criou o prato mais barato, questões mais em conta, para a pessoa pedir 20 e pouco reais. Mas não sustentava o negócio. Sabe que uma na conta de pandemia- energia, uma fortuna. Eu fiquei muito em casa na pandemia. E por algum período eu fiquei sem a funcionária da minha casa, né? Uns 40 dias. E aí eu tinha que cozinhar. E eu não sabia cozinhar nada. Eu fui super mimada, tá, gente? Então eu não cozinhava na minha casa, eu não cozinhava nada. E aí, Google, né? YouTube e tal. E a cozinhar acabou sendo a minha terapia naquele momento. As pessoas passaram a cozinhar, passaram a gostar de cozinhar, postar. Foram várias questões, tiveram lives de cozinheiros famosos. Então, você passou fim de semana cozinhando, chamando os amigos mais próximos, reunindo em casa, a família, os muito. amigos. Eu peguei uma mania de organização. Eu gostava não, de organizar a só casa. continuei bagunçada. Cozinhar, realmente, eu tentei fazer feijão, mas, assim, eu fazia e distribuía, obrigava os meus vizinhos a comerem. Eles tiveram bebê, eu ficava desesperada com a situação. Eles com um bebê recém-nascido, tendo que fazer comida, limpar a casa. Eu estava surtando com 2 grandinhas já. Eu dizia, meu Deus, com a situação deles, eu levava um feijão só sal. Pensa. Aí eles davam um jeito Mas lá. a comida, assim, do dia a dia eu não gostava de fazer e não era boa. Eu gostava de fazer... Tudo meu tinha requeijão. E na minha casa, eu não compro requeijão. Uma vez eu vi que era um dos 5 piores alimentos, então a gente não consome requeijão, porque eu não compro. Mas na pandemia... na pandemia, eu né? achava, talvez a gente pode morrer amanhã, né? Por que eu não vou comer o requeijão? E aí, o que eu mais comprava na pandemia era requeijão. Tudo meu tinha requeijão. Eu engordei 5 quilos com as minhas comidas, que eram deliciosas, todas com requeijão. Mas foi bem legal, realmente foi uma terapia. O ruim é tu ter aquela obrigação, né, de cozinhar. Mas até quem trabalha com comida, eu acredito que essa questão é muito pesado, né? É muito puxado, são muitas horas dentro de uma cozinha, é muito cansativo, é calor, é estresse, é tensão. Quando eu saí da Petrobras, a gente fez até uma consultoria e tal, e aí eu pesquisei alguns segmentos, digamos assim, né? E aí o que eles dizem que comida trabalhar com comida é muito repetitivo, né? Então você tem que ter ciência do que vai ser todo dia igual o seu dia, porque Eu você gosto tem que... muito eu de já cozinhar. não gosto da repetição, digamos mas assim. Não foi nunca a área que eu quis para trabalhar. Eu gosto de cozinhar sem obrigação, na minha casa, no dia que eu estou afim, com toda a disponibilidade do tempo para comprar todos os ingredientes, separar, fazer pré-preparo. Curtir aquele momento. Eu fui me especializar mais nessa parte gastronômica, eu precisava entender o funcionamento do restaurante por inteiro. Né? Eu precisava saber quanto rendia uma peça de filé, quantos produtos eu ia fazer com trigo, com açúcar, principalmente com os produtos mais caros, que são as proteínas. Mas quanto 1 quilo de arroz ia me render, quanto macarrão, qual ia ser a perda. Tem que fazer conta, né? Então, para fazer tudo isso, a gente precisa entender o funcionamento. E como é que é o dia a dia da pessoa que tem um restaurante?
Uma correria, uma loucura. Os produtos devem estar lá fresquinhos. Não, eu tenho você vai amadurecendo, vai crescendo, vai tendo processo, vai tendo líderes de cada área, né? Então você vai descentralizando as responsabilidades. A gente tem que tratar restaurante igual uma empresa. Restaurante tem que ter administrativo, financeiro. O estoque deve ser assim, tem que ser um Estoque. controle Esse bem. controle tem que ser bem feito, né? Por vários motivos. Primeiro, senão você fica com muito dinheiro parado lá dentro, né? E principalmente para conseguir medir desperdício. E pode estragar também, né? E quem quer, assim, começar no ramo da culinária, digamos assim, onde tu fizeste algum curso? Eu fui muito autodidata, mas eu fiz alguns cursos aqui em Belém, mas eu fiz no Laurent Sodot, que é um francês residente em São Paulo há 40 anos, é uma das referências no país. Legal. Porque ela era de outra formação, né? Ela Sim, tinha tem que se se especializar. formar naquilo. Assim como ela falou que ela já fez vários cursos, né? No Senai, no Sebrae. É importante essa E qualificação, aí você né? fez todo esse sucesso, né, com a Sweet by Bebel. E como é que foi? Você também é sócia, né, do Saulo, no restaurante dele, que é na Quinta de Pedras. E como é que foi para vocês formarem essa sociedade? O Saulo, é bem interessante a história. Eu não conhecia o Saulo e o Saulo ganhou a licitação para vir para as 11 Janelas. E aí teve um falatório no grupo da Brasel, não era presidente, né? E começaram a dizer que ninguém tinha visto, que não tinha sido publicado, que nananã, Eu lembro disso. que tinham disso trazido também. uma pessoa, que nem sabiam quem era. E eu conhecia já o trabalho do Saulo, isso tem o quê? 3 anos. O Saulo trabalha nisso há 10, 12 anos. Sim, porque E o ele já restaurante dele é muito conhecido em Santarém. Há pelo menos 7 anos, 8 anos, ele tá bombando. Já tinha ido na Maria Braga, já tinha feito Globo Repórter, ele já já tinha era feito bem várias conhecido. questões. Muito conhecido. Eu achei que estavam meio que implicando ali com ele. Eu cheguei e disse assim, pesquisei, eu tenho facilidade de essa parte meio jurídica, joguei no Google, peguei lá o edital de licitação, li que tinha tido 3 editais, 2 tinham sido deserto. Aí eu falei, gente, por que vocês estão falando isso aqui? O problema é que dono de restaurante não vê edital, não procura edital, não acompanha licitação. Então, é muito fácil você dizer que teve alguma coisa. Aí, do grupo era amigo do Saulo, deu print e mandou para ele. O Maurício Façanha, do Veraçaí. Olha. Ele deve ter falado assim, olha, tem uma loura linda, incrível, te defendendo num grupo nacional, né? Não, era no daqui. Era do Pará. daqui. E aí, ele, quando veio a Belém, ele foi lá na suíte me conhecer. Eu tava no balcão, vi o Saulo entrar. Eu falei, o que esse homem tá fazendo aqui? Opa, você viu o melhor doce pra ele. Aí ele foi no balcão e disse, oi, você quer Bebel? Aí eu disse, sou. Eu vim aqui falar contigo, pode sentar aqui. Aí eu sentei na mesa, ele me agradeceu por ter sido defensora dele. E a gente iniciou uma amizade. Como ele estava chegando na cidade, há muitos anos ele não morava aqui. Ele estava praticamente a vida inteira lá para Santarém. Ele estudou aqui, eu acho que até os 18 anos, alguma coisa assim. E eu ajudei muito nessa questão de onde ele devia ir, comprar louça, comprar equipamento, que tinha pronta entrega aqui em Belém, porque ele abriu o restaurante, estavam pressionando para abrir logo. E a gente acabou fazendo amizade, e ele acabou provando lá na suíte os meus salgados, gostou muito. E aí eu passei a fornecer alguns dos salgados fritos das 11 Janelas. Olha, legal. E aí a gente vai fazendo uma amizade ao longo do tempo. Uhum. Aí quando ele foi abrir o Ele até chegou a dizer, tu não queres ser minha sócia nas 11 Janelas, está tudo pronto, tu entra com um percentual mínimo, porque eu preciso de alguém aqui. Meu primeiro restaurante fora, eu falei que eu não me sentia preparada, que a suíte ainda demandava muito de mim. Eu era muito perfeccionista nessa época, eu não aceitava nenhum tipo de erro. Então, tipo assim, e nessa época eu ainda morava na casa do meu pai. Não morava mais na casa do meu pai. Mas na época na casa do meu pai era horrível, porque o meu quarto era em cima da suíte. Então, eu abria e fechava ela. E se eu subisse, dissesse assim, 19 horas, olha, eu vou subir hoje, o movimento tá tranquilo. Se eu ouvisse um movimento lá embaixo, eu me arrumava toda, descia e dizia, eu tenho que estar lá. Sabe? E aí, com essa questão do Saulo, eu não me senti preparada o suficiente. Eu tinha medo de repente, assumir uma responsabilidade muito grande, porque eram muitas pessoas, muitos lugares para atender, muitas pessoas para gerir, e mais o meu negócio. Então, eu não podia deixar a peteca cair no meu negócio e nem desapontar ele, que para mim era uma celebridade, um chefe famoso. Falei, meu Deus, não. Falei, olha, não dá. Por vários motivos. Esse é o motivo principal, mas tem outros motivos também que eu acho que não dá para ser. E a gente continuou nossa amizade. Chegou a pandemia, ele foi para Santarém, a gente estava meses sem se falar, sem se ver.
sem nada, e ele me ligou. Bebel, eu fui em Belém outro dia e me hospedei num Quinta de Pedras, pelo telefone. Aí eu falei, e me ofereceram um restaurante de lá. Aí eu falei, pô, que bacana, lá é lindo, acho o máximo, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, tu quer ser minha sócia? Eu não tinha um centavo, gente. Eu juro pra vocês. No meio da pandemia, isso foi em abril de 2021, eu não contei conversa, vocês querem? Depois eu falei, meu Deus, eu sou muito doida, como é que eu quero dizer que eu vou ser ver qual é sócia de o custo alguém? disso, qual é o trabalho que isso vai me dar. Eu nem pergunto. Mas porque com a pandemia eu adquiri outras experiências, eu vi que tem questões externas que passam por cima de todo o nosso planejamento, todo o nosso perfeccionismo, que por mais que você tente fazer, não depende de você, que são decisões... Durante a pandemia, eu acho que me fez eu ficar tão reflexiva, autorreflexiva, minha separação, pandemia, negócio, Muita medo de coisa falir, junto, né? muita responsabilidade de dívida sozinha. Porque a gente fez dívida. A maior parte dos empresários fizeram dívida durante a pandemia. E eu não tinha lastro. Eu ia ficar endividada. Ou eu fazia mais dívida para manter um negócio e com ele girando pagar a dívida, ou eu não fazia mais dívida e ficava cheia de dívida e perdia as coisas que eu tinha conquistado até Tinha ali. nem chance de Eu só tinha reverter. essas duas saídas até então. Ai, tu viu uma oportunidade. Aí eu ali. vi uma oportunidade, falei, não, eu vou entrar e de lá eu vou organizar a minha vida financeira. Não vou tirar mais nada na suíte. Esse foi o Deixa a teu suíte cavalo se organizar. branco? Foi. Meu cavalo branco. Fora a projeção, né? Eu Oportunidades. acho que tu ganhaste vão muita surgindo. projeção. Isso. Teu faturamento aumentou Também. com essa sociedade? Tanto na sociedade quanto quando eu virei presidente da Brasil. Impressionante. Ou seja, tu te livrou das dívidas. Acabou esse ano. É Na assim, verdade, gente. esse café que eu vou inaugurar mês que vem, ele vem para eu antecipar, porque eu não consigo dormir com dívida, eu odeio dívida. Nossa. Eu cresci sendo criada que a gente tem que juntar dinheiro, pagar à vista, juros compostos, só se for para trabalhar a favor, não contra. E aí eu passei várias noites sem dormir direito. Imagina, Por conta com disso. certeza. Até que uma hora tu diz assim, ou eu surto ou eu administro e durmo. Então, bora administrar e dormir. Não tem Caramba. jeito, né? Vai ter que conviver. Vai ter que... Nosso Nossa, barman. beber água. Antes da gente passar, eu acho que tu já acabaste de falar isso, mas qual é a maior dificuldade, assim, no teu dia a dia com o restaurante? Já falaste da pandemia, das dificuldades que tu enfrentaste ao longo do percurso, mas Maior- assim, no dia a dia, o que é mais difícil? Quando você precisa substituir uma pessoa que já está treinada. Porque a nossa mão de obra ela é muito desqualificada. Quando a equipe tá redondinha, né? Quando está redondinha, você Eu tem um também acho que desfalque, dois a desfalques. pior parte é a gestão das pessoas, assim. Porque Aí, você verdade, precisa gente. voltar para ali, acompanhar de perto, fazer Passar tudo. toda a cultura da empresa, todos os processos. Coisas que só você Ah, consegue, outras pessoas não conseguem, outros setores não conseguem. Ou se conseguem, mas não conseguem entregar de forma completa. Né? E a busca também, né, de uma pessoa qualificada para assumir os lugares realmente é uma dificuldade que eu acho que todos os empresários estão enfrentando ultimamente. E o nosso é um mercado que expandiu muito. Muitas pessoas pegaram suas decisões, investiram no ramo de alimentação fora do lar, seja por encomenda, seja com restaurantes, cafés, confeiterias. Tivemos grandes franquias chegando, Coco Bambu, Camarão Camarada, Madeiro, Outback. Então, isso eles absorveram muito dessa mão de obra de auxiliar de cozinha, cozinheiro. O Coco Bambu, só para inaugurar, eles contrataram 180 pessoas. gente, eu Meu fui na cozinha do Coco Bambu. E aí me falaram que eles iam ficar com surreal a 150 cozinha pessoas. deles, é Deve ser uma enorme. loucura. Tu ias adorar São ela. 500 lugares lá. Tem que ser uma cozinha tem gigante. setor pra tudo. É setor de lavar copo, setor de panela de camarão, setor de panela de... É muito legal conhecer Bacana. a cozinha. Como é lá no shopping, né? Eu fui um dia desse, muito Bacana. bacana. Bom, bora entrar enquanto não chega, né? Nosso barman no traje. Algum cliente já fez, assim, alguma reclamação absurda, barraco. inusitada sobre a tua comida? Barraco não. Ou sobre alguma situação? Não, no máximo uma nunca. avaliação negativa no Google. Ah, avaliação. No máximo. Mas nunca teve, assim, nenhuma situação. Não. Ninguém nunca, assim, comeu tudinho, depois arrancou um fio de cabelo, botou lá no... Já teve gente, uma moça uma vez, que ela comeu um sanduíche praticamente toda. Ela olhou e disse que aquele creme de queijo do reino não era de queijo do reino, que não era só queijo do reino.
Mas lá no cardápio dizia que era um creme. Obrigada. E ela levantou e foi embora. Disse que não ia pagar. Não pagou. Não. Mas foi tudo tão rápido que não tinha nem como abordar ela pra pagar. Eu tava lá. Caramba. Levou esse Acho calote que foi na tua mesmo. frente. Foi na minha Levou esse calote, às vezes a situação é tão absurda que a gente não tem A gente nem fica, reação, né? Não tá esperando, né? É. O que aconteceu aqui? Vai, pergunta tu. Bebel, a gente sabe que você é cunhada do governador, né, do estado. E a gente queria saber se isso traz algum benefício, prejuízo para a tua vida, se as pessoas te procuram muito, reclamam. Pedir emprego. Reclamam do buraco da rua. As pessoas acham que eu sou um cabide de emprego. Isso é verdade. Eu recebo currículo. Imagina. Onde eu vou, eu recebo currículo. Desde o meu porteiro. Meu Deus. E a gente sabe que é uma demanda que nem tem como atender, né? Eu não tenho nenhum tipo de participação, nenhum tipo de gerência, nenhum tipo de indicação, nem nada. Foi uma escolha pessoal há muitos anos lá atrás, quando eu pedi o desligamento do gabinete do Igor Normando, quando ele era vereador. Eu acho que eu não misturo, tá? Nunca misturei. Para mim, eles são o que eu tenho de mais importante, a minha família. Sim. Então, são as duas coisas mais importantes da minha vida, né? A minha família e o meu trabalho. Então, você nunca vai me ver tentando ter nenhum tipo de benefício, falando, porque eu sou... Né? Pelo contrário, eu nunca falo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não vai saber por mim. É tipo isso. Quem sabe que eu lembrei que eu acho que eu já marquei a Bebel. Tipo, alguém tava precisando de leito. Ai, que coisa chata! Mas na pandemia foi aceitável. Não, a gente vê a pessoa desesperada, a gente quer ajudar de alguma forma, né? Tipo, como é que eu vou chamar? Governador. Claro que eu marquei ele, toda ela, que eu conheci. Não, eu não posiciono, então, quem sabe, sabe. Quem não sabe, eu não conto. Não por nenhum motivo, é porque eu acho que a posição que eu preciso ser a partidária, a minha empresa é a partidária. Então, eu acho que é uma forma de não se prejudicar e nem se beneficiar. Exatamente. Acho, sim, que devido à exposição dele, da minha irmã, eu devo ter algum tipo de... Eu não consigo mensurar, mas eu acredito, sim, que vai ter gente que frequente os restaurantes, gente que queira agradar, queira tentar ficar próximo com esse tipo de relacionamento. Mas eu não sou... como eu trabalho muito, eu estou muito interativa o tempo todo, para um lado, para o outro, nos 2 restaurantes, compromisso com a Brasel, tinha compromisso no Conjove, saí do Conjove, justamente por isso que eu não estava dando contra a demanda, com o CME, fora outras questões que eu sou envolvida, eu não tenho muito tempo para fazer esse tipo de relacionamento. Entendi. Então, a pessoa até pode tentar, mas ela esbarra na primeira dificuldade, que eu não tenho disposição para fazer relacionamento. E a outra dificuldade, quando ela me procura, eu digo isso. Que o mais importante para mim é minha família. Sim, e que eu não vou me prejudicar, ou não é nem me prejudicar. Eu não vou correr o risco de prejudicar a minha irmã de qualquer maneira. E te confundem com ela? Confundem. Pô, a gente já foi mais parecida. Eu tô muito gordinha. Não, você ela tem os olhos azuis, né? Ela tá cada vez mais magra, eu tô cada vez mais gordinha. Ela é muito linda. Sempre foi muito linda. As duas, né? Olha essa mulher. Lindas. Tu sabe, eu falei ali, né, que uma vez me confundiram com ela na feira. Eu tava passando no carro do meu marido, aí eu baixei, quanto é a castanha? Aí o cara falou assim, você é a mulher do governador? Eu falei, não, amigo, pode cobrar o preço real. Não é o caso, cobre o preço de verdade. De verdade. Então imagina ela, né, que é bem parecida. Eu acho que agora a gente vai fazer... Bora ver se ela tá... Bora ver se, de repente, tem uns tigrões assistindo, né? Querem saber se ela tá solteira. Bora fazer nosso brinde, A gente já passou até a hora da onça beber água. Foi. Então vamos pro próximo. Tá solteira? Tô solteira. Tem um mês. Tem vontade de casar de novo, ter filhos? Tenho. Mas eu não tô disposta a qualquer coisa. Tá mais exigente. Não é nem querer demais, mas também não dá pra querer de menos. Legal, tá certíssima. Acho que... Chegou no patamar da tua vida que tu não vai querer. Eu me realizo profissionalmente, eu convivo muito bem com a minha solitude, né? Que chama, né? Solidão. Tenho meus 2 cachorrinhos que me fazem companhia, então eu não fico ansiosa, não passo mal de estar em casa sozinha. Tem um fim de semana, olha, esse fim de semana, por escolha própria, eu achei que eu ia gripar. Eu passei o fim de semana inteiro em casa. Eu fui só domingo almoçar na casa da minha irmã e voltei pra casa. Mas eu já ia te dizer que eu não te acho sozinha, porque tu tá
cheia de amigo o tempo inteiro. Eu só Sol- te vejo na rede social bombando com os solteira. amigos. A Larissa deixa tu ficar sozinha? É difícil. Beijo, Larissa. É difícil, ela não deixa, mas eu só Porque ela vive perturbando atrás de ti, né? Eu vejo ela com a Bebel. Eu falo, meu Deus, a Larissa não deixa a Bebel em paz. Mas eu adoro estar sozinha. É isso que eu te digo. Eu entro na minha casa, é uma paz tão grande, eu me sinto tão bem, tão tranquila, sem necessidade. Não sei o que se chama isso. Aí eu gosto Mas de eu me ficar sinto só bem. também. Tu gosta de estar contigo mesmo, tá Não fico, tudo bem. não fico deprimida, não fico Tá tudo chateada, bem, não fico achando que o mundo acabou e que eu não consegui realizar a minha família. Eu acho que são fases que a gente tem que passar. Em vários momentos da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Por algumas vezes eu achei que Deus tinha me deixado, mas Ele sempre dá um sinal e diz que Ele está ali do lado. Então, eu acho que se a gente continuar fazendo a nossa parte, as coisas vão se resolver. Eu vou contar que eu já tive ciúme da Bebel. Ciúme? Por quê? Algum Eu já te namorado? contei isso, te Algum lembra? namorado? Te lembra? Bora, Foi. revelações do Papo de Onça. Conta aí. Meu um ex-namorado meu, né? Achava ela bem bonita. do passado. Ela fazia muito sucesso no Nazaré. Não, mas nem era no Nazaré, eles estudavam juntos, eu não lembro qual é a escola agora. E ela era da sala dele, eu morria de ciúme, porque ela era muito bonita, né? Eu falava, olha, tu para de ser amiga dessa menina, viu? Que não gosta. E eles nem eram amigos, eu acho que era só da mesma sala, né? Não eram eu sempre amigos. fui muito na minha, muito tranquila. Ei, Bebel, e nessa tua trajetória, tu já tiveste alguma amiga da onça? Já. Conta aí um pouco. Não quero contar. Fale mais sobre isso. Conta mais. Olha, não pode esconder aqui Eu tive uma amiga que histórias. ficou com meu namorado de mais tempo. Foi mesmo? Uma das minhas melhores amigas. Furou teu Nossa. olho. Os dois, né? Os dois. Bom, a gente Agora- escolheu o podcast, né, esse nome Papo de Onça, porque a gente gosta das características do que a onça simboliza, né? Ela simboliza força, beleza, coragem. E aí aqui a gente faz tipo um ping-pong, né, com algumas palavras que são características da onça. E a gente queria que você falasse o que te vem na cabeça, tá? Força. Resiliência de viver tudo isso que eu vivi nos últimos anos sem deixar a peteca cair. E conseguir superar tudo, né? Beleza. Beleza? A minha irmã. Ela é linda por dentro e por fora. Olha, que lindo. Qual delas? Ah, Daniela. Não dá todas. Não me Eu ela pensei tem que ela mais ia uma deixar em aberto, né? Dizer, minha irmã ia chegar, olha, era pra você, Ela pra você. Ela tem chegar uma irmã individualmente, preferida. cada O uma. problema é que são quatro mulheres. Olha. Um homem, é muita gente. Gente, percebe? eu acho a menininha linda. Ela a é linda, Eva. Clarice. A Eva, minha sobrinha. A Eva, ela mora no condomínio do meu pai, né? E aí teve um dia que a gente tava lá na cacimba, tomando banho, aí ela tava brincando com minhas filhas. Aí ela falou assim pra mim, você conhece o Helder? Ela é uma figura. Aí eu falei, olha, acho que você sabe, né? Ele é o governador do Pará. Ela é uma figura. Aí ela foi brincar na casa do meu pai e tal. Ela é muito engraçada. Ela é muito parecida com Aí ela pequena. pegou um Gatorade, aí ela falou assim, eu posso levar aqui lá em casa? Não tem Gatorade. Eu, ô, coitadinha. Leve, meu amor. Ela é uma figura. Ela é. Muito É. linda. Ai, gente. E garra. Garra. Eu acho que garra é que a gente tem que ter no dia a dia para vencer todas as batalhas que vão surgindo, né? Além de resiliência, garra, determinação, eu acho que são conjuntos de ações que a gente vai escolher, um conjunto de sentimentos que vão fazer você chegar em algum lugar. Que bom que tu falou o resto das características já aí na tua fala. Isso tudo significa a onça, tá, gente? Ela é uma fera. Por isso que ela veio. Então, Bebel, assim, só tenho a te agradecer. Muito bom saber um pouco mais da tua história. Eu já tinha escutado, né, com o jovem, né, quando tu foi lá no almoço, um pouco, mas hoje eu soube muito mais. E te admiro mais ainda por saber que tu tinha tudo para poder fazer qualquer coisa da tua vida, ficar tranquila, e tu resolveu realmente empreender e fazer a diferença no nosso estado. Então, parabéns pela pessoa que você é, pela empreendedora que você é, e por inspirar tantas pessoas. E por ser, assim, uma pessoa que ajuda, né? De graça, digamos assim, né? Eu vejo ela fazendo muito isso. Fez com a gente, era uma besteira, mas ela fez questão de ajudar, Isso, né? isso. E isso é muito difícil hoje em dia. Eu gosto. E a gente é muito grata. Isso viu? é uma das minhas Muito. características mais fortes, mais marcantes.
Eu não deixo a minha vida de lado, mas eu gosto de ver todo mundo ao meu redor bem. Ah, é legal. Eu tenho Conhecido muito ou isso desconhecido, também. eu quero ver todo mundo bem. Eu tenho muito isso também, assim, ao invés de, claro, a gente ajuda pessoas que a gente não conhece, a gente, né, faz doação e tal, mas eu me empenho mais em ver quem está ao meu redor, de que forma eu posso ajudar. E não só dando um dinheiro, de outras formas, né? Às vezes é uma indicação, às vezes é uma dica, às vezes é uma conversa que você facilita, alguém que você uma apresenta. mentoria, né? Um direcionamento. Olha, eu acho que se você for por aqui, e dependendo eu sou boa disso, eu sou muito didática nisso, de saber abordar as pessoas. Eu acho que como sempre fui muito eu faço, eu penso, eu resolvo, do meu jeito, do jeito que eu quero. Então, eu aprendi a ser mais maleável e aprendi a conseguir contornar as pessoas para elas fazerem o que eu acho que é o certo. Então, sempre com a razão, um pouquinho de emoção, mas sempre com a razão. E a gente consegue direcionar as pessoas bem na vida delas. E aí você vê aquela pessoa depois voltando e dizendo, obrigada, olha, eu fiz aquilo que tu me disseste, isso é muito deu muito recompensador, certo. né? Eu posso contar a história do milho ou fica muito demorada? Conta. Depois a gente corta se ficar demorado. Qual é a história do milho? Porque eu contei outro dia aqui, mas eu vou contar agora. Tá, É o seguinte, é um pouco do que vocês estão falando, né? Uma vez eu vi um vídeo na internet que o cara estava contando. Ele era sempre premiado com o melhor milho da cidade, nos Estados Unidos. E aí, uma vez, foram fazer uma pergunta, né? Ele foi entrevistado numa rádio, perguntaram como é que ele conseguia todo ano consecutivo ter o melhor milho. Ele falou, porque eu distribuo pólen para todos os meus vizinhos. Nossa, você divide seu pólen do melhor milho? Como assim? Ele falou, bom, porque se os meus vizinhos tiverem milhos ruins, o pólen deles vai contaminar os meus e eu não vou ter um bom resultado. Então, se eu distribuir o meu pólen, o meu milho vai ser bom e eu vou contribuir com a vida de todos eles. Então, é um pouco disso, né, que a gente faz, o movimento que a gente faz favorável na sociedade, ele nos favorece também, né? A gente não está pensando nisso, mas é um ciclo. Mas indiretamente. Exatamente. E, olha, eu vejo muito isso na creche que a gente ajuda, né? Sinceramente, eu falo muito para as pessoas, eu acho que eu ajudo perto do trabalho, vamos supor, no escritório que eu tenho. O que eu ajudo é nada do meu dia. Gente, às vezes eu faço uma publicação. Gente, vai lá na creche, faz uma doação, compra um material, vai na feira, doa a tua roupa para a gente poder vender no bazar da creche, não sei o quê. Eu acho que eu faço tão pouco. E aí a Clô, que dirige lá a creche, ela fala, Jai, obrigado por tanto que tu faz. E eu não me sinto, sabe, merecedora de todo esse elogio que ela faz para mim. Por quê? Eu não acho que eu faço muito. Mas o pouco que eu faço ajuda absurdamente muita gente. E a gente não tem nem noção disso, quanto a gente pode contribuir. E aí tem outras pessoas que ficam vendo eu postando e dizem, não, está querendo aparecer. Sabe, não consegue ver o quanto de conscientização vai passar para outras pessoas esse movimento favorável que tu está fazendo. Tem só que pensar que a régua das pessoas é medida nelas mesmas. E continuar fazendo tem que fazer. As pessoas, elas adoram dar pitaco na vida dos outros, que fariam melhor, ou que quer aparecer, ou que quer isso, que quer aquilo. Aquele sentimento é dela, aquele é um problema dela e não tem nada a ver contigo. Eu não me pauto mais por pessoas. Já me pautei muito. Verdade ou mentira, hoje em dia eu não me pauto. Me pauto com o que o meu coração manda, como eu me sinto feliz, o que me faz bem e o que faz o meu ciclo da prosperidade girar. Eu acho que a prosperidade atrai prosperidade, né? Se É um você ciclo é positivo. próspera, as pessoas ao seu redor são, aquilo vai aumentando, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito no retorno de tudo que a gente faz aqui. Também. Eu acho que se a gente faz algo de errado, a gente vai pagar aqui. Se a gente faz bem, a gente vai receber aqui. E ele está online agora. É verdade, gente. É verdade, é verdade. A gente não precisa fazer nada, sabe? Nenhum movimento, nada. As coisas vão acontecer do jeito que tu tá. O que tu tá plantando, tu vai colher que elas logo. têm que acontecer e do jeito que você tem que receber. A gente tem que ter resiliência de esperar as coisas realmente acontecerem no momento certo. É isso. Então é isso, né, gente? Obrigada, Bebel. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Vocês já sabem, se vocês gostaram, se vocês querem dar elogios,
lá no Papo de Onça Pod, no Instagram, ou no meu Instagram pessoal, Toia Rodrigues de Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, quer falar mal da gente, falar que a gente ficou gorda no vídeo, que a gente só falou besteira, lá no Instagram da Jaiane Aguilar, tá bom? Beijo, gente. Se inscreve no canal.